Fala galera, Dicarinha chegando na área para você e hoje eu te trago uma novidade super legal que muita gente estava esperando. Você que precisa analisar dados vai poder utilizar Python no Excel de forma nativa. Infelizmente, essa novidade ainda não está disponível para todos, mas você que é usuário Insider, ou seja, usuário beta, já pode testar. E você que não é, aguarde que em algum momento vai fazer sentido e vai estar aí para você. Essa aula é uma aula introdutória para você começar a entender o poder que você vai ganhar a partir de agora. O Excel, que já era uma ferramenta fenomenal, agora expande ainda mais o seu poder. Eu vou te mostrar tudo isso a partir desse vídeo. Eu sou Cleidson Nascimento, especialista em Excel pela Microsoft e vou te ajudar a entender Python em Excel. Assista esse vídeo do começo ao fim, curta o conteúdo, comente, compartilhe. Vamos nessa! Então vamos nessa, vamos trabalhar com essas duas ferramentas sensacionais para analisar dados, que é o Excel, que certamente você que é aqui do canal já utiliza com frequência, mas agora utilizando Python. E não se preocupe, não se assuste, mesmo que você nunca tenha mexido em Python, eu quero que você assista esse vídeo do começo ao fim, como já te falei, para que você possa entender um pouquinho e pegar um gosto do que pode vir por aí, tá bom? Vai dar para fazer muita análise avançada e você vai curtir bastante. O Python ainda está na fase de teste, não apareceu para todo mundo. Então você vai ter que vir aqui em fórmulas e verificar se já se encontra aqui para você. Se se encontra aqui, beleza. Se não, você vai ter que aguardar até o momento que tiver. E aí você vai começar a trabalhar. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas aí vamos lá. Eu tenho uma base de dados e eu preciso transformar isso aqui em um data frame. Basicamente é uma estrutura de dados bidirecionais para utilizar em Python. Então não vou ser muito detalhista aqui nos conceitos para que você possa entender de forma geral. Então basicamente uma união, um conjunto de dados, sendo bem simplista, tá? Mas se você for olhar em detalhes, você tem umas definições mais interessantes. E aí olha só, quando você clicar aqui, você pode clicar aqui em inserir Python diretamente, ó, Python no Excel, e ele vai abrir essa função, py, que para alguns já funciona aqui embaixo. Quando você vai chamar uma função, por exemplo, uma função soma, quando você chamar py, ele já vai aparecer. Só que para mim ainda não está aparecendo, tá? Não está aparecendo essa opção, tá em fase de teste. Então por isso, você pode escolher qualquer célula e depois de escolher a célula, você vai clicar aqui e vai em Python no Excel. Vai aparecer. Então basicamente é a mesma situação, tá? Se você ver um vídeo, a pessoa colocando py, é a mesma coisa aqui. Então aqui basicamente eu vou selecionar o meu conjunto de dados, que eu quero fazer uma análise. E eu trouxe um conjunto de dados até pequeno e vou dar um Ctrl Enter. Ctrl Enter. O que ele vai fazer? Ele vai transformar em um data frame. Esse data frame, se você observar, você pode clicar aqui sobre essa opção e ter algumas análises, por exemplo, os dados em preview. Se você quiser analisar agrupados, os dados aqui agrupados, você pode ter, além de outras possibilidades. Se você clicar aqui nesse símbolozinho, você vai ter uma análise dos dados também, conforme nós temos ali, e até o Anaconda, que é um site que vai te ajudar demais a você utilizar Python no Excel. Beleza, feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Quando você tiver o data frame, você vai clicar aqui no cantinho e vai pegar a opção de valor no Excel. Se você clicar em valor no Excel, o que ele vai fazer? Ele vai despejar aquele conjunto de dados e vai expandir para você. Basicamente a cópia do mesmo conjunto de dados. Vou dar um Ctrl Z para voltar e ficar dessa forma. Então sempre que eu quiser fazer uma análise, eu vou chamar esse data frame. Só que eu posso dar um nome para esse data frame. E em vez de chamar de data frame, eu posso, sei lá, colocar Ninja, por exemplo. Então como que vai funcionar? Aqui eu vou digitar Ninja igual essa expressão. Então se eu der um Ctrl Enter, você vai ver que nada vai mudar. Ok, nada mudou. Mas toda vez que eu chamar Ninja, ele vai estar se referenciando a esse data frame. E esse data frame está se referenciando a essa tabela. Então, sendo bem simplista, Ninja significa essa tabela aqui. O que é que a gente pode fazer? Qual o tipo de análise que a gente pode fazer? Eu vou clicar aqui em inserir. E aqui, quando eu inserir Python, eu vou fazer uma análise geral. Vou pedir para ele o seguinte. Eu quero que você olhe para a minha tabela, de forma geral, e traga para mim algumas informações úteis. Olha só, qual que é o nome dessa tabela? Que é o nome do data frame. É Ninja. Então, eu vou digitar Ninja. Ponto. Eu vou colocar describe. Abre e fecha parênteses. Ctrl Enter. Olha só que legal. Ele vai atualizar para mim. E, calma aí, repetiu tudo. Relaxa. Você vai clicar aqui novamente e vai colocar em valor. Quando você clicar em valor, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer para a gente algumas informações importantes. Olhando para essa tabela, ele diz que nós temos 38 linhas preenchidas, tanto no ID
E de fato são, olha só, tirando o cabeçalho, se você vier daqui para baixo, são 38 linhas, tanto em quantidade, em valor unitário e valor total. Se por acaso eu tirei aqui em quantidade, tirei 3 linhas, ele vai atualizar para mim e vai dizer que em quantidade eu tenho 35 linhas preenchidas, e não 38. Você tem também a média, desvio padrão, várias informações aqui que você pode estar utilizando aí com relação à sua base como um todo. Algumas informações que ele já está extraindo para você. Se por acaso eu quiser ser mais específico e dizer assim, olha, eu quero uma análise, mas uma análise de acordo com a categoria. Então como que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu vou colocar ninja.categoria, detalhe, eu tenho que colocar exatamente como está aqui. E fazendo os testes também, eu percebi que, por exemplo, data da venda, ele não aceita muito bem. Você tem que colocar data, underline, venda, para ficar como se fosse uma palavra só, ou simplesmente renomear para data. Com espaços, ele não está trabalhando, pelo menos por enquanto, de uma maneira bem interessante, tá? Então são alguns detalhes que você vai descobrindo quando vai mexendo. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, quero que você venha nessa tabela Ninja, mas olhe com cuidado só para essa coluna de categorias. E depois eu quero que você faça uma descrição de tudo. Ctrl Enter e ele vai extrair pra gente. Olha só, nós temos 38 linhas, ok, a quantidade. Categorias, nós temos 3 categorias exclusivas. E você consegue observar, se você selecionar tudo isso, colar aqui do lado, e se você vier aqui em dados e remover duplicados, olha só, você vai ver que você tem realmente 3 categorias. Poderia ter usado a função único também, tá? Mas essa aqui vai abranger muito mais pessoas. A quantidade que tem mais itens é a quantidade de eletrônicos, categoria, com a frequência de 14. Então perceba que você consegue extrair algumas informações, fazer algumas análises bem legais com relação a colunas específicas. Eu já vou te mostrar algo super bacana sobre Python aqui no Excel, mas antes de mais nada, eu quero te convidar a clicar no link da descrição se você quiser aprender Excel do básico ao avançado, dashboard, tabelas dinâmicas, Power Query, tudo isso em um curso só. Inclusive, está aqui na descrição o link da nossa plataforma. Além do curso de Excel, temos também Power BI, PowerPoint, planilhas Google, Word, VBA, todos eles com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Clica agora e vamos nessa, vamos aprender um pouco mais sobre Python aqui no Excel. Então, beleza, já temos aqui algumas análises bem legais e nós vamos fazer agora um outro tipo de análise. Por exemplo, imagine que eu quero fazer uma soma do valor total. Nesse caso, pelo menos por enquanto, eu vou ter que ou coloco aqui, ó, um underline para separar e ficar uma palavra só, ou para facilitar tudo, eu vou colocar simplesmente valor. E aqui também eu vou colocar só data, porque daqui a pouco eu vou usar, não quero fazer muita diferença, vou colocar uma palavra só. Se eu quiser fazer uma soma das datas, eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente em fórmulas, inserir Python, ninja, ponto, chama a coluna, que é a coluna valor, ponto, sum, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, e vai calcular para mim e vai dizer para mim que o valor da soma dessa coluna é esse valor aqui. Se eu quiser, eu posso usar uma função soma normal e aí do próprio Excel e selecionar, e você vai perceber que nós temos exatamente o mesmo valor. Aí você pensa, mas por que você está fazendo com Python, misturando tudo isso, por que você não faz? Olha só, essa é uma aula para você de introdução com relação a Python. Você vai conseguir fazer análises maiores do que as análises que você já consegue fazer no próprio Excel, que já são fenomenais. Com Python, se você realmente se dedicar e aprender, você vai fazer umas análises, utilizar alguns gráficos que não existem aqui no Excel. Aqui no Excel você tem bastante gráficos, por exemplo. Ó, se você observar todos os gráficos que você tem aqui, tem muitos gráficos legais, alguns até meio que escondidos aqui, mas não tem todos os gráficos disponíveis. Com Python você vai, por exemplo, aumentar, só um exemplo, a quantidade de gráficos e de análises que você conseguirá fazer aqui dentro do Excel. Então é muito bacana. É claro que só fazer um gráfico por fazer, você consegue fazer aqui uma soma, você consegue fazer isso aqui, a contagem, tudo aqui você consegue fazer. Mas só esse detalhe aqui, você já viu que foi mais rápido fazer dessa forma do que ter que fazer de um por um. Eu não ia demorar, no meu caso, nem 2 minutos para ter esse resultado. Mas aqui eu demorei menos de 30 segundos. E o detalhe é que eu estou explicando o passo a passo. Então eu consigo fazer uma soma, como, deixa eu tirar essa daqui, como essa, que o total dá de... Posso formatar aqui tranquilo, posso formatar tranquilamente, aumentar um pouquinho, 221.637, mas eu posso falar o seguinte, eu quero que você me diga, como se fosse uma tabela dinâmica, o resultado de uma soma de acordo com as datas. Tipo, quanto que eu vendi no dia 5, ou no dia 6, no dia 7, no dia 8, dá pra gente fazer isso aí, tá? E pra fazer isso aí, você vai fazer o quê? Escolher mais uma célula vazia, fórmulas, vai inserir Python, e aqui você vai fazer o seguinte, você vai chamar o seu data frame, que é ninja, ponto, e você vai agrupar essas informações.
Então você vai chamar aqui, ó, group. Cuidado se não digitar errado, porque uma letrinha errada ele já não consegue pegar, ele vai aparecer erro para você. Aí entre parênteses e entre aspas, você vai colocar a coluna na qual você quer agrupar. No meu caso, a coluna de datas. Então eu coloco data, igualzinho tá aqui, beleza? E aí depois você vai colocar o seguinte, ó, ponto, valor, que é essa outra coluna, ponto sum, que é para somar, abre e fecha parênteses. Então basicamente estou dizendo para ele, eu quero que você vá na minha tabela, nessa tabela você vai agrupar as datas, em vez de pegar datas repetidas, vai agrupar todas elas e vai somar a coluna de valor total, agrupando cada valor pela sua respectiva data. Ctrl Enter e ele vai extrair pra gente, olha só, tá carregando e ele já deu um erro. Que bom que ele deu um erro. Aí você vai conseguir olhar bem, olha só. A palavra group que eu errei na hora de digitar é group by. E eu esqueci, pelo menos aqui a letra B, group by. Então você já consegue ter uma noção do erro aqui, ó. Ele traz aqui qual que é o erro para você. É, ó, na L18, que é essa célula aqui, e tudo mais. Vou dar novamente um Ctrl Enter para atualizar e vamos ver se eu acertei. Séries, acertei. Como que eu consigo ver o resultado? Clicando aqui no cantinho e valor. Mas primeiro eu cliquei na célula, tá? Ele vai extrair pra gente, olha só, carregando. Em cada um desses dias, nossas vendas foram essas aqui. Então você consegue ter uma extração muito rápida, como se você estivesse fazendo uma tabela dinâmica. E, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma venda de 15 mil aqui. 15 mil aqui. Olha só, já vai atualizar aqui automaticamente, ó. Automaticamente atualizou. Para finalizar, imagine que eu quero isso aqui, mas eu não quero dessa forma. Eu quero em forma de gráfico. É bem simples de fazer. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar aqui. Aí aqui você vai chamar o seguinte, olha só. For chart, né? Basicamente dizer, quero em um gráfico, eu quero tudo isso aqui. Não se preocupe com o linguajar, com as palavras, né? Nada em português. Isso aqui você consegue aprender, mesmo que você não fale inglês, com o tempo. Trabalhando com a ferramenta, naturalmente você vai conseguir se adaptar às informações. Eu basicamente estou dizendo para ele que eu quero isso aqui em forma de gráfico. Alt Enter para digitar na linha de baixo. Vou repetir e vou falar o seguinte, ó, plot, e aqui tá a grande sacada. Você vai colocar entre parênteses o X, aí você vai colocar igual, entre aspas, data. Basicamente dizendo para ele o seguinte, eu quero as informações de data no eixo X, vírgula, não é ponto e vírgula, tá? Por mais que o seu Excel você separe por ponto e vírgula, aqui realmente é vírgula. Y, no eixo Y você quer o quê? Eu quero a coluna de valor e 15, basicamente dizendo para ele o tipo de gráfico que eu quero. E como é que é um gráfico de datas, de período, eu gosto de usar o gráfico de linha, mas você pode utilizar outras possibilidades. Vamos dar um Ctrl Enter e vamos ver o que é que acontece. Ctrl Enter, olha só, ocupado, se não tiver erro, vamos ver. Parece que não deu certo, porque a informação acaba vindo dentro de uma célula. Se você clicar, você vai conseguir ver o objeto, olha só, objeto flutuante, e você pode colocar no seu dashboard, enfim, onde você precisa colocar. Ou, se for o caso, você pode selecionar tudo isso aqui e mesclar, e aí você vai conseguir ver no tamanho maior. Mas eu prefiro realmente pegar essa imagem e colocar aonde eu preciso. Então você vê que no começo, no dia 5 de setembro, você teve uma quantidade de vendas, você elevou as vendas no dia 6, teve uma queda gigantesca no dia 7, talvez por conta do feriado, talvez você nem tenha trabalhado muito, e aí depois você consegue ver todas as análises aqui. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta nova, uma ferramenta bem diferente do que a maioria do público de Excel está acostumado, mas é uma ferramenta não nova no mercado Python, uma ferramenta que já vem há algum tempo e muito legal. E a gente vai trazer mais conteúdos dela aqui, eu espero que você tenha gostado. Se nesse começo, no primeiro encontro, talvez você não tenha entendido muito bem, você baixa a planilha aqui com a gente, vou deixar disponível para download, repita a aula até você se adaptar e vai crescendo. Tem muitos fóruns da Microsoft, aqui mesmo se você clicar, ó, em Anaconda, ele vai abrir isso aqui pra gente e tem bastante conteúdo em Python, tá em inglês, mas é só você clicar para traduzir para português, você vai entender um pouco, olha só, esse tipo de gráfico que ele tá mostrando aqui, ó, as análises, enfim, tem muita coisa oficial, tá? Site oficial, olha, tipo de gráfico que você pode trazer, análises bem legais, que agora é possível de fazer no Excel através de Python.